Olá, Marte, tudo bem? Vamos lá pro seu retorno? Pode me acompanhar aqui, por favor. Pode entrar, fique à vontade. Marte, e aí, como é que foi o exame? Foi tranquilo? Foi bem tranquilo e muito rápido. Maravilha, muito bom. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu exame, tá? Eu vou te mostrar aqui uma coluna saudável primeiro, tá? Como que é a estrutura dela, exatamente. É bem por aí. Como que ela tem que ser, tá bom? Como que é a coluna perfeita e os graus de degeneração quando vai acontecendo a degeneração, tá? O que que muda? Degeneração são... Isso, o desgaste na coluna, né? O que que o complexo de subluxação, se eu não remover, o que que ele pode causar, né? Juntamente com o dia a dia, certo? Com os hábitos, tá? Aqui a gente tem uma coluna perfeita, tá? Uma coluna normal, uma coluna lombar. A diferença é que a pessoa está olhando para lá e no seu exame você está olhando para cá, tá bom? Aqui a gente tem uma curvatura, tá? A lordose lombar. E aqui a gente tem as vértebras, tá vendo? Que elas são bem quadradinhas, certo? E aí a gente tem um espaço entre uma vértebra e outra, que é o espaço do disco intervertebral, tá? Que é esse, como se fosse um babalu. Ele tem um líquido por dentro, né? E é durinho por fora. Então, a gente, numa coluna saudável, a gente tem que ter essa curvatura, tá? A gente tem que ter as vértebras bem quadradinhas e a gente tem que ter esse espaço entre as vértebras preservado. E mais esse espaço aqui, tá vendo? São essas bolinhas aqui atrás, são o espaço que vai sair a inervação, que vão sair os pares de nervos. Também tem que estar bem preservado. Quando a degeneração começa a ocorrer, tá vendo que na primeira fase aqui, ó, tá vendo que tá um pouquinho mais retificada? A curvatura já não é igual. A gente já tem uma retificação, tá? Aqui a gente tem o espaço um pouco diminuído, tá vendo? Ó, o espaço entre uma vértebra e outra, tá? O que me mostra que o disco ele tá sendo um pouco comprimido. Diminuiu esse espaço do disco, tá? E aí, quando eu vou para um grau 2 aqui da degeneração, eu já tenho mais retificação, tá? Então, os discos estão sofrendo mais, a gente já tem, não tá tão lisinho, já tem, né, essa questão da articulação mais áspera, a gente já tem o início do bico de papagaio, tá vendo? Que são essas pontinhas que formam. Que é o que acontece quando o disco ele perde, né, a sua altura, a coluna fica instável. Então o corpo é muito inteligente. Poxa, o que está acontecendo? Minha coluna está instável. Então, o que eu vou fazer para estabilizar essa coluna? E começa a ossificar. Ele começa a gerar osso. Então, esse é o famoso bico de papagaio, que a gente chama de osteófitos, tá? Que aqui é o início dessa osteofitose. Um encosta no outro, é isso? Não, na verdade ele cria um biquinho aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aqui nessa fase 3 a gente já tem bastante, ó. Como se fosse um bico do papagaio mesmo. Entendi. Tá? E muitas vezes ele pode até se unir, o que traz perda de mobilidade. Então, daqui para cá, a gente tem uma degeneração importante que vai gerar perda de mobilidade, pode gerar muita dor na coluna, tá? Fora a questão neurológica, porque se eu tenho interferência na coluna, né, como que tá esse fluxo neurológico? Como que tá essa comunicação que sai do cérebro e vai para o corpo? Tá tendo muita interferência, tá? Então, o que a quiropraxia faz? Ela, ajustando a coluna, evita que a gente entre lá no último grau de degeneração, né? Evita que essa degeneração seja acelerada, tá bom? Vamos lá para o seu exame agora? Vamos olhar então. Então vamos lá. Aqui no seu exame, essa vista aqui, você está olhando assim para lá, tá bom? Você está percebendo, ó? Cadê a curva aqui? Perdeu. Aqui a gente está muito retificado, a gente não tem mais essa curva, ó, adequada. Essa curva da coluna lombar que tem que ter, aqui já está bem retificada, tá? O que me mostra que seu disco já está sofrendo. Tá vendo aqui o espaço, ó? O espaço tá, principalmente na parte de trás, já está um espaço mais reduzido, ó, entre essa última vértebra e o sacro. Então, isso me mostra a sobrecarga no disco, né? Então, olha aqui, ó, os bicos. Tá vendo? O início da osteofitose
que são o início do bico de papagaio. Então, tá ficando meio instável a sua coluna e o corpo tá tentando combater isso aí, tá? Então, essa é a vista lateral. O espaço, tá vendo? Dos forames, alguns estão mais diminuídos, tá? E aqui é uma vista como se tivesse, né, de costas aí. Tá vendo que quando a gente olha assim, o correto da coluna é tá bem retinho. É tá assim, ó. Olha como é que tá a sua coluna. Tá? Esse aqui a gente chama de escoliose, que é um desvio lateral quando a gente olha, né? E quando a gente olha assim de lado, tem que ter as curvaturas. Mas se você olha aqui, a coluna tem que estar retinha, tá? Esses espinhosos, né, esses são processos espinhosos, eles têm que estar bem alinhados. O seu, você tá vendo que tem bastante inclinação? Sim. Tá? Essa aqui tá bem inclinada, aí ele segue aqui, daqui a pouco ele volta, tá? Se a gente fosse ver a torácica, provavelmente ia ter curva também, tá? Porque às vezes uma compensa a outra, lombar e torácica. Você sabia que você tinha escoliose? Não. Não, você tem escoliose, tá? Então é assim, o que a quiropraxia pode fazer? Ela vai mudar a estrutura? Não, ela vai mudar a função. Tá? Com os ajustes a gente vai tirar essa pressão do disco que está sobrecarregado, tá? Alinhando a coluna, a gente vai alinhar no sentido de tirar as interferências, mas dificilmente a coluna vai voltar a ficar retinha, que muitas vezes é estrutural, tá? Mas é uma coisa que muita gente tem e não sabe. Às vezes eu não tenho dor, né? Às vezes eu não tenho dor. Então, mas a degeneração já está acontecendo. E tá? aí, eu fazendo esse processo com a quiropraxia, vai fazer desacelerar esse processo, exatamente, para que não saia aqui, ó, você está numa fase 1, né? Para não sair de uma fase 1 e ir direto lá para a fase 3 antes da hora. Isso aqui é uma coluna de mais de 70 anos já. Tá? Então a gente precisa começar a cuidar da coluna, não só por uma questão, né, da mecânica aqui, mas por uma questão de fluxo neurológico. Tá? Então, se eu tenho um desalinhamento há muito tempo, um desalinhamento já crônico, né? Você que é a primeira vez que você vai ajustar. Então, se eu tenho um desalinhamento crônico, eu vou lá e vou te ajustar. Qual é a tendência do seu corpo? É retornar, porque está confortável. O cérebro já entende que esse é o posicionamento certo. Tá? Então, eu vou alinhar e a tendência do corpo é voltar daqui a 2, 3 dias a desalinhar. Por isso que a gente precisa ter frequência, tá? Não adianta a gente ajustar uma vez e depois você, tô ajustado. Não, a gente precisa ter uma frequência, principalmente no início, para a gente quebrar esse padrão neurológico, tá? Do corpo que às vezes causa dor, desconforto, tá? E para que essa comunicação do cérebro com o corpo possa ocorrer a 100%. Certo? Alguma dúvida sobre o seu exame? Essa escoliose que você falou, é crônica, por exemplo? Nunca vai deixar de ter? Então, na realidade, muitas vezes ela é estrutural, é algo que muitas vezes pode ter acontecido na sua adolescência, tá? É comum acontecer. E nem sempre é diagnosticado, nem sempre a gente, né, nem sempre dá sintoma, tá? Principalmente o adolescente, né, quando ele cresce muito rápido, pode acontecer. Nossa, aconteceu bem, tá? Né? Exato. Tá? E tem usado medicação para isso? Então, na realidade, isso aqui é uma coisa mais estrutural que não está assim atrapalhando na sua vida. Muitas vezes a escoliose, quando é muito grave, pode afetar pulmão, coração, mas aí é outros casos em que o grau é bem maior. Tá? Nesse grau é uma coisa mais de você ter, uma questão de você ter uma vida ativa, fazer exercício, não deixar de ajustar. Tá bom? É algo para melhorar o funcionamento dela como um todo. Perfeito. Certo? Mais alguma dúvida? Acho que não, Não? só isso. Tranquilo? Vamos lá, então vamos ajustar? Vamos. Chegou a hora. Chegou a hora. Esperada. Vamos lá. Tem alguma coisa no bolso? Vamos lá, Marte. Vamos ajustar. Pode deitar de barriga para baixo. Vamos começar a analisar aí. Isso. Isso. Relaxa os braços aqui para frente. Isso. Perfeito. Perfeito, pode relaxar bem, solta bem o corpo. Deixa eu botar um pouco pra mim mais. Isso, obrigado. Nada. Incomoda aqui? Não?
Vamos lá, vai virar de lado pra mim com esse ombro pra cima, tá bom? Como se fosse deitar de lado na cama. Vira tudo. Isso. Deita tudo, até o braço também, vira tudo pra cá. Aí, perfeito. Aí, pode apoiar a cabeça aí, né? Isso, eu vou te ajeitar, tá bom? Vou puxar aqui um pouquinho. Essa mão vem aqui e essa aqui em cima do cotovelo. Flexiona a perna de cima, dobra e a de baixo vai ficar bem retinha. Tá pegando som, tá, né? Tá. Isso, eu vou trazer você um pouquinho mais pra mim, tá? Isso, respira fundo pra mim, solta todo o ar e relaxa bem, tá? Aí, perfeito, muito bem, vira lá pro outro lado. Doeu, Marte? Não, né? Ah, muito bom. Aí vai virar pro outro lado da mesma forma, tá? Isso. Relaxa bem a cabeça. Vou puxar aqui, tá? Pra você não ficar em cima do ombro. Aí, essa mão aqui e essa aqui em cima do cotovelo. Flexiona de cima, deixa de baixo bem retinha. Isso, não vai cair, tá bom? Tô te segurando. Aí, respira fundo pra mim. Solta todo o ar e relaxa. Aí, muito bem. Perfeito. Tá crocante, hein? Vira de barriga pra baixo. Vamos olhar aqui, tá? Aí aquela posição, né? Bem. Isso, a mesma posição. Relaxa bem. Isso. Vamos olhar aqui, tá? Aí. Agora sim, hein? Ó, melhorou até aqui, hein, a flexibilidade. Perfeito. Aí, muito bom. Aí, respira fundo pra mim. Solta todo o ar e relaxa bem o corpo. Solta bem. Ai, muito bom. Esse foi alto, né? Ai, muito bom. Agora vai virar de barriga para cima. Pode virar tudo. Devagar, tranquilo. Isso, muito bom. Desce um pouquinho só na maca. Aí tá ótimo. Isso. Não faz mal a gente... Aí, perfeito. Agora você vai se abraçar bem assim pra mim, ó. Se abraça bem. Flexiona essa perna aqui, pode pôr o pé na maca, não tem problema. Isso. Vou te virar, não vai cair, tá bom? Vou dar um impulso aqui por cima, não vai cair. Isso, só relaxa. Isso, não vai cair, fica tranquilo. Respira fundo pra mim. Solta todo o ar. Ai, perfeito. Muito bom. Tranquilo? Pode flexionar. Pode flexionar as duas pernas. Põe o pé na maca mesmo. Isso, agora a gente vai olhar a cervical, tá? Pode flexionar a outra também. Isso, as duas. Que aí você apoia melhor a lombar, tá? Centralizar um pouquinho aqui, um tiquinho pra cá. Aí. De pescoço bem relaxado, tá? Bem molinho, bem soltinho. Muito bom. Perfeito. Muito bem, seu Marte. Respira fundo para mim.
Vou fazer uma tração, tá? Puxar um pouquinho, solta o ar. Respira de novo. Solta todo o ar. Aí. Prontinho, tá ajustado. Muito bom, vira de lado, como se fosse deitar numa cama para você levantar, tá? Vira tudo de lado primeiro. Isso, aí pode apoiar a mão na maca, pode levantar. Perfeito, muito bom. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Muito. Como que tá se sentindo? Bem. Um pouquinho diferente? Tá certo, agora é assim. Quiser sentar um pouquinho pra gente conversar? Então eu vou falar um pouquinho da frequência, tá? Então, por que é super importante a gente ter frequência? A gente desalinha, tá? E aí o Quiro vem, alinha a gente, daqui a 3, 4 dias o desalinhamento tende a voltar. Então, para quebrar esse padrão neurológico, a gente precisa ter a frequência no início, tá? Para você, eu vou indicar 8 sessões, tá? 8 semanas, vindo uma vez por semana, e depois a gente espaça para 15 dias, quando o teu corpo estabilizar, entender o ajuste e começar a ficar certinho, correto, tá? Pra gente liberar as interferências aí. Então, após o ajuste, aqui a gente tem uma fichinha que a gente dá dicas depois do ajuste. Então, é importante caminhar, beber bastante água e, se ficar dolorido, gelo. Porque, assim, é muito individual, tá? A reação pós-ajuste, principalmente no primeiro ajuste. Pode sentir mais sono, o intestino pode funcionar melhor, tá? Pode sentir... Isso, observa tudo. Pode sentir que dolorido em alguns pontos, porque a gente tá mexendo em algo que, ó, tá crônico aí, tá bom? Se doer, pode pôr um gelo, 10 minutinhos, 2 vezes ao dia, certo? E depois me conta tudo, como é que você ficou. Perfeito. Se precisar, liga aqui, manda mensagem, certo? Combinado. Alguma dúvida? Não, acho Não? Então tá bom, esse aqui é seu. Obrigada, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Até! Olá, eu sou o Marti, eu tenho 25 anos. Vim aqui conhecer pela primeira vez a quiropraxia. Eu sou cantor, ator, sou artista, então o corpo é muito importante, né, no meu trabalho. Muito feliz de conhecer a quiropraxia. Convido vocês a conhecer o meu trabalho musical também, que assim como a quiropraxia vai trazer muito bem-estar para o dia a dia de vocês. Palavras que eu definiria essa minha primeira experiência na quiropraxia: relaxamento, surpresa, descobri que eu tenho escoliose, menina, não sabia disso. E evolução. Minha relação com a minha coluna. Eu sempre tentei me policiar, principalmente nisso de postura, por ser uma pessoa alta, eu também já fui modelo, então sempre tentava me policiar, mas uma coisa é você achar que você está com postura, e outra coisa é você de fato estar encaixado, né? Com a coluna ajustada. Então, é isso, assim, eu sinto que já teve uma virada de chave, agora conhecendo coluna ajustada, e é isso, vida longa e quero estar sempre me ajustando porque faz toda a diferença. Eu vi muitas coisas diferentes hoje mesmo nessa primeira sessão, incrível. Eu já tinha ouvido falar sobre a quiropraxia e conhecia muito superficialmente. Hoje eu me conheci muito mais por dentro, né? A doutora que me atendeu me explicou sobre todo o processo, como a coluna é importante por todo o nosso corpo, né? Então hoje eu me aprofundei mais, mas eu já tinha ouvido falar sim sobre quiropraxia. Eu não tinha medo de quiropraxia até eu pegar um Uber da estação pra cá, que ele veio me assustando, falando que ia sentir muita dor. Talvez ele achava que ele sentiria muita dor, porque pra mim foi maravilhoso. Eu saí só mais leve e não senti dor nenhuma. E você recomenda? Com certeza, com certeza. Pra gente viver bem, a gente tem que ter saúde, né? E pra gente ter saúde, nosso corpo inteiro tem que funcionar da melhor forma possível. Sem dúvida, a quiropraxia é essencial pra isso, né? Afinal, a coluna tá ali conversando com todos os nossos nervos e todo o nosso corpo, né? Então, super indico. Se eu pudesse dizer, eu diria que a quiropraxia é para você, independente da sua idade. Como eu descobri hoje, a gente já é desajustado, né? Nossa coluna já é desajustada assim que a gente nasce, no parto, olha só, uma curiosidade. Então, para você, independente da sua idade, vá atrás da quiropraxia, porque sempre vai ter alguma coisa ali para ajustar que vai melhorar o teu bem-estar, vai melhorar as suas atividades físicas, vai melhorar aí o seu corpo. É isso, obrigado, Coluna Ajustada. Indico para todos vocês e me conheçam, descubram o meu trabalho, estou em todas as redes sociais, só buscar como Marti, o nome do planeta, com 2 T's. TikTok, Instagram, no Spotify para ouvir minhas músicas, no YouTube, e é isso. Obrigado.